Olá, seja você muito bem-vindo ao Monólogos da Hora, esse quadro do Na Hora a gente junta, onde um dos membros do Na Hora a gente junta vem aqui para expor alguma ideia, alguma coisa que não necessariamente queremos botar no quadro principal, mas queremos falar pro público, demonstrar as nossas ideias. Eu sou o Rafa França, eu estou aqui para dividir minhas ideias com vocês hoje. E talvez você esteja pensando, nossa, esse título é um pouco forte, né? O conservadorismo não faz sentido. Então, é melhor eu elaborar melhor isso. Primeiramente, eu quero falar que esse é o meu posicionamento quanto ao tema. Não necessariamente os outros membros do Na Hora a gente junta pensam igual a mim, mas acredito que eles devam concordar ali na maioria das partes. E esse podcast, ele é uma crítica ao conservadorismo sociocultural, não exatamente na parte econômica e política. Eu vou entrar em algumas partes políticas porque é inevitável, mas não necessariamente na parte econômica. Mas sejamos sinceros, quando alguém fala sobre conservadorismo, ninguém pensa na parte da economia, né? Na parte financeira do conservadorismo como sistema político. Então, primeiro respondendo a pergunta, o título, por que o conservadorismo não faz sentido? Se você parar para pensar, você parar para analisar, assim, principalmente as pessoas que se dizem conservadoras, do que elas falam, qual o desejo delas, você vê que elas têm uma admiração por um passado, é uma idealização de um passado que na verdade não aconteceu, ou se aconteceu, não é exatamente assim como as pessoas normalmente dizem, é uma memória seletiva, assim, que pega só as coisas boas de algo que aconteceu e ignora completamente as partes ruins. A gente vem vendo isso com as pessoas falando sobre a ditadura, como ela tinha segurança e não sei o quê, e fala sobre uma estabilidade financeira, mas você vê ali que a ditadura teve tecnicamente uma estabilidade financeira por conta de vários empréstimos que agora agravou a crise no Brasil que a gente tem até hoje, e também segurança só para quem se aquietava no seu canto, né, e fingia que estava tudo bem, porque a gente sabe o quanto que a ditadura matou e torturou as pessoas. Mas, falando de dos temas mais atuais, se você parar para pensar, as coisas estão em constante mudança. Não faz sentido você querer segurar a realidade num único tempo, mas as coisas estão em constante mudança. E a gente, um tempo atrás mais que outro, você tinha aquelas pessoas falando sobre o mundo tá muito chato, não sei o quê, mas por que agora não pode? Antes podia, sempre foi assim. E se você parar pra ver, também não é uma verdade, porque sempre foi assim em um único momento do tempo, em uma única década, ou apenas no momento onde aquela pessoa era ou criança ou mais jovem, assim. E se você for mais para trás, você vê como as coisas mudaram. Então, você pode ver muitas pessoas hoje reclamando que hoje qualquer coisa é racismo. E só que antes você vai voltando e você vê que as pessoas eram criticadas, né? Faziam o que elas chamam de piadas, dia que tipo, ok, as pessoas aceitavam naquela época, mas se você volta mais, essas piadas eram literalmente ofensas às pessoas negras. E se você volta mais, essas ofensas eram uma retaliação. E se você voltar um pouco mais, as pessoas negras eram escravas. Essas são as mudanças. Isso é sempre é claro que para alguém que viveu naquela época, talvez seja um pouco mais difícil de aceitar as mudanças que a gente vai tendo, que não são mudanças de um dia para o outro, mas se você está muito preso na sua realidade, você vai achar que as coisas simplesmente trocaram. E você não percebe o quanto que antes mesmo de você nascer, as coisas já estavam mudando. Então, o conservadorismo ele se baseia nessa memória seletiva que eu já falei e numa ignorância de você... Não ignorância de uma pessoa... algumas sim, algumas
simplesmente não aceitam, mas uma falta de conhecimento sobre as coisas já mudaram antes mesmo de você existir e ter essa sua opinião. E as coisas continuam mudando. E as pessoas, elas simplesmente ignoram mais conhecimento. Ver como outras pessoas, continuando no racismo, né? Como outras pessoas sofreram e ainda sofrem com isso. E se você parar pra pensar, você pode estar pensando, não, mas você voltou demais, pô, você voltou tanto que você chegou na escravidão. Mas a escravidão não é tão distante assim. Você tem pessoas hoje em dia que conheceram pessoas da época da escravidão. Você não tem pessoas hoje em dia vivas que viveram a escravidão, talvez, mas você pode pegar ali, talvez, a sua avó, sua bisavó, que tem ali uns 80 anos, provavelmente está viva, e ela conheceu, muito provavelmente a avó dela era uma escrava ou coisas do tipo. E não é algo tão distante assim, sabe? Pra gente simplesmente ignorar e fingir que não aconteceu, que nunca aconteceu. E isso tem consequências até hoje. Você vê ali que no Brasil, você pode ver que a pobreza ali, as pessoas pobres vão ter tanto pessoas negras quanto brancas, mas a maioria é negra, assim. Se você vê outros países como nos Estados Unidos ou países europeus, você vê que a grande maioria das pessoas pobres são negras e que tem bairros exclusivamente para negros pobres. Aqui no Brasil tem bairro para negros, mas isso normalmente na região mais pobres não existe tanto, existe mais nas regiões ricas, onde existem bairros onde normalmente pessoas mais ricas e classe média são todas brancas, e outros bairros onde as pessoas classe médias e ricas são todas negras, e isso você vê uma clara separação entre pessoas por conta do seu tom de pele. Então é óbvio que essas ideias de que mas é só uma piada. Mas sempre foi assim. Mas sempre disseram isso. Por que agora não pode? E é uma falta de conhecimento, uma falta de empatia até, porque nenhuma piada é só uma piada. Uma piada ela tem contexto, uma boa piada ela tem contexto, ela tem história. E uma piada que é repetida, ela tem um motivo para ser repetida. E você vê que essas piadas antigamente eram ofensas. E hoje continuam sendo ofensas, mas mascaradas. E entrando em algumas consequências aqui, eu vou entrar numa parte que talvez até pessoas que estejam concordando comigo até agora não concordem, mas você vê um preconceito com as pessoas que usam da maconha. E você pode parar, tá, mas pô, são pessoas drogadas, mas você vê que não tem esse mesmo preconceito com pessoas que usam de tabaco ou álcool, que são drogas lícitas. Sendo que a maconha não é uma droga não é mais forte do que essas. E eu não tô nem. E veja que eu não estou dizendo assim, não tô falando sobre drogas realmente pesadas como heroína e crack, que são drogas que normalmente acabam com a pessoa assim. Eu estou falando sobre maconha, álcool, tabaco, que são coisas que podem ser usadas recreativamente. E se você parar para pensar, se você for analisar, por que tabaco e álcool pode, mas maconha não? E é justamente porque a maconha veio da África. Ela veio era usado pelos africanos aqui. Os escravos da época usavam. E aí o álcool o álcool era usado no mundo inteiro praticamente. E o tabaco também veio da Europa. Então, um erro aqui da minha parte, o tabaco não veio da Europa, não sei de onde eu tirei isso, mas ele veio aqui da América do Sul, mas ele passou a ser plantado pela realeza portuguesa em 1530, então ele começou como algo real, chegou na Europa como algo da realeza. Esse pequeno erro não atrapalha muito o que eu quero dizer. Também mostra esse preconceito. E é claro que você tem aquela fala que muitas pessoas dizem sobre a maconha ser a porta de entrada para drogas mais pesadas. E por quê? E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas não racionalizando do porquê que isso acontece. E é muito simples.
Por que que a maconha é a porta de entrada para outras drogas e o tabaco não, e o álcool não? Porque para uma pessoa usar a maconha, ela precisa necessariamente ir numa boca de fumo, subir o morro, aonde vendem vários outros tipos de drogas e aonde as pessoas empurram as drogas para você. Se você quer usar tabaco ou álcool, você vai na padaria, você fala, me vê um maço de Marlboro, o cara te dá, você tá, beleza, tchau. É muito simples. Não existe contato com outras drogas mais pesadas. Se para conseguir tabaco você tivesse que ir, você tivesse que subir numa boca de fundo, o tabaco ou o álcool seria uma porta de entrada para as outras drogas mais pesadas, do mesmo jeito que a maconha é. E falando sobre isso, você vê que no Brasil a maconha ela é basicamente institucionalizada. Se você é de classe média, você usa e nada acontece com você. Se você é pobre e ou preto, você usa e a polícia te prende, ou você é conhecido como o traficante. Enquanto que se você é branco e de classe média, você é apenas um usuário. Voltando, acho que eu já falei o suficiente sobre o que eu acho sobre as drogas, mas voltando a um tema não mais leve. Continuando sobre o racismo, eu como um homem negro, eu lembro de que na minha infância eu comecei a perceber, engraçado que eu percebi isso com High School Musical, que é um filme para criança, assim, super bom. E aí eu comecei a perceber por esse filme e por outros, que o personagem negro é sempre o amigo e nunca o personagem principal. E aí eu comecei a olhar assim e eu comecei a perceber que aonde o personagem negro é o principal, então você tem séries como Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças. Aonde o personagem negro é o personagem principal, é uma série aonde todos os personagens, ou a grande maioria, são negros. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a pensar, já mais velho, né? Eu pensei sobre essas minhas lembranças, um tempo atrás. Sobre como que você como uma pessoa negra, só pode ser o personagem principal se todo mundo for. E se você e essas histórias são sempre como viver na periferia. E é uma coisa que hoje em dia está mudando. E ligando com isso, outra coisa que está mudando em séries de TV, principalmente séries infantis, é a questão das pessoas LGBT, gays, lésbicas, trans. E é engraçado, porque eu nasci no começo dos anos 2000 e olhando para trás agora, era meio que uma transição entre o final do último século, onde nenhum lugar poderia se falar sobre gays, assim, principalmente para crianças, e os dias atuais, aonde você tem desenhos aonde o pai de um personagem são dois homens ou duas mulheres. Eu peguei bem no final da minha infância e bem no final da minha adolescência isso aí. Eu já não assistia mais tanto desenho, mas eu acabei passando assim e acabei vendo que tinha... Eu lembro de dois desenhos. É um chamado Clarence o Otimista, onde o amigo dele tem duas mães. E um desenho, acho que é Lounge House, aonde um amigo do protagonista tem dois pais. E isso é uma coisa que não é sexualização, como normalmente você vai ver pessoas principalmente conservadoras dizendo. Não é doutrinação, é simplesmente uma coisa que acontece. Isso é a vida real. Você tem casais de todo tipo, você tem dois homens tendo um filho. É completamente normal. É completamente normal que uma criança tenha um amigo e esse amigo tenha dois pais, sabe? Seria estranho, como é estranho se você parar antigamente, se não tivesse isso, se nenhuma obra representasse isso, o que não representava antes. Tem até uma estatística
estatística, uma estatística que demonstra o quanto de pessoas negras, mulheres, LGBT existem no mundo, né, uma média, e como que elas são representadas em Hollywood, principalmente. E lá você vê que a média de pessoas, todas, tanto mulheres quanto negros, quanto os LGBT, no mundo, na realidade, é maior do que a representação que existe nos filmes de Hollywood, séries e tudo mais. Então você vê que... E assim, não é pouca diferença, é uma grande diferença. Se eu achar, eu coloco aqui na descrição para vocês darem uma olhada, eu vou procurar melhor. E aí você percebe que as séries que são, mesmo que elas sejam fantasiosas, elas precisam ter um toque de realidade. Elas não estão representando a realidade de uma maneira fidedigna. E já que eu estava falando sobre desenhos, né, você sempre vai ter a ideia do conservadorismo de que se crianças verem gays na TV, elas vão querer ser gays. E isso é uma falácia tipo, tão grande que eu acho impressionante o quanto as pessoas replicam ela. E você pode rebater isso com um simples argumento, que é: antigamente não tinham gays na TV. Como é que gays existem então? Porque se duas crianças, se nessa fala, nessa lógica, a criança vira gay porque está vendo gay, ninguém seria gay, porque antigamente só tinha casais héteros, então todo mundo ia querer, entre aspas, né, ia querer ser hétero, porque vale ressaltar aqui que sexualidade não é uma opção, você já nasce assim. Então, não é uma questão sobre influência, séries de TV, assim, representando tanto negros quanto mulheres também, mas eu já vou falar um pouco sobre mulheres depois, quanto pessoas gays, trans, lésbicas, trans até principalmente porque a sexualidade você vai, mesmo que você já nasça com isso, você vai despertando com o tempo, né? Você ali pelos seus 11, 12, 13 anos, você provavelmente vai começar a sentir realmente uma atração pelas pessoas, assim, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Mas a questão da transexualidade é uma coisa que existe desde quando você é muito pequeno, né? Você se identificar como um garoto ou uma garota, ou como nenhum dos dois, não é uma coisa que vem com o tempo, é uma coisa que você vem desde que você aprende, ali muito jovem, com 3, 4 anos, o que você realmente entende é a diferença do que é um homem e o que é uma mulher, ou pelo menos como você percebe essa diferença. Mas você tem essa ideia conservadorista de que você não pode falar sobre sexualidade para crianças. E você tem boa parte do conservadorismo é a ideia de causar pânico moral nas pessoas. Então, em 2018, nós temos que lembrar, né, da famigerada mamadeira de piroca, que as pessoas falavam que ainda me surpreende a quantidade de pessoas que acreditou nisso. E você tem sobre esse fato, né, sobre falar sobre sexualidade para crianças, como se fosse demonstrar sexo, como se qualquer menção a sexualidade fosse pornô, sabe? E parece que as pessoas não sabem falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre atração, parece que não é possível falar sem que você fale sobre penetração ou qualquer coisa assim. E é uma grande mentira. Você, sabe, existem várias formas de você abordar a sexualidade, tanto que existem alguns... Eu vou colocar muita coisa na descrição aqui. Vou procurar novamente aqui mais para colocar na descrição, né? Eu lembro que eu vi um plano uma vez sobre como seria abordado isso. Então, quando a criança é muito pequena, assim, 2, 3, 4 anos, ensinaria algumas coisas sobre aonde, tipo,
onde as pessoas podem tocar em você, sabe? Para crianças já maiores ali, com perto dos 12 anos, ensinaria um pouco mais sobre a atração, né? Como que já é uma época onde as pessoas começam, se já não tiverem começado, a sentir atração umas pelas outras, sobre o que define a sua sexualidade, como você define a sua sexualidade, né? Como você se reconhece como uma pessoa hétero, ou gay, ou lésbica, ou bi, ou coisas desse tipo. E esse tipo de sexualidade é muito importante, principalmente para as pessoas se conhecerem, mas também para as pessoas reconhecerem qual é o limite dos outros com você. E existem vários casos de escolas que deram uma única aula sobre sexualidade e algumas crianças foram falar com os professores, com os diretores, porque descobriram que estavam sendo abusadas. Existem algumas histórias sobre... eu lembro de ver uma história uma vez, eu vou procurar, sobre uma menina que ela era abusada e as amigas dela da escola perceberam isso. Uma criança muito jovem, assim, aproximadamente dos seus 10 anos. E as amigas dela perceberam isso, e acho que era o tio, alguma coisa assim, e conseguiram prender o criminoso. E eu acho muito importante, porque o conservadorismo tem essa ideia de que, não, vão ensinar as crianças a fazerem sexo. Aliás, uma coisa que eu lembrei agora que também é muito idiota, que eu não vou lembrar o nome da vacinação aqui, mas é uma vacina que as garotas têm que tomar aos 12 anos, sobre uma DST. E eu já vi várias pessoas não darem, principalmente homens, não darem a vacina porque as suas filhas não transam nessa idade. E uma ideia muito idiota, porque mesmo se elas não transem nessa idade, elas vão crescer, sabe? Quanto mais rápido você se prevenir disso, melhor. E também é como se eles falam como se a vacina fosse dar vontade, dar desejo sexual para as garotas, sabe? É uma coisa completamente... É um pânico moral, como eu disse, uma coisa completamente alucinógena. Então, só terminando esse tópico aqui, é muito importante que as pessoas falem sobre educação sexual para crianças e jovens adolescentes e adolescentes também, porque educação sexual não é sobre sexo, é sobre a pessoa se reconhecer, conhecer a própria sexualidade e reconhecer até onde os outros podem ir com ela, com essa pessoa, né? E isso, já entrando em outro tema aqui, isso é muito importante principalmente para as meninas. E já entrando agora no tema das mulheres, né? Como o conservadorismo vê as mulheres. E sinceramente eu acho completamente estranho sobre como tem mulheres que defendem essas ideias mais conservadoras. Porque são, obviamente, ideias que não ajudam em nada as mulheres. Então você tem uma desigualdade impressionante, assim, até salarial, que se você pegar pela lei, né? E se você olhar a lei do Brasil, as leis são bem certinhas, bem direitinhas, mas como elas são executadas, né, como elas são interpretadas, é que é o problema. E se você pegar ali, você tem, às vezes, contratar um garoto e uma garota ali numa empresa, duas pessoas novas, e aí é muito comum que chefes homens, né, principalmente, mas não exclusivamente, deem exatamente o mesmo cargo para os dois, com nomes diferentes. E esse nome diferente é para dizer que é um outro cargo e que o cara tá numa posição mais alta e é por isso que ele ganha mais. O que eu acho extremamente bizarro, porque é literalmente uma coisa em que você não ganha nada com isso. Ninguém ganha. Quer dizer, o cara ganha mais dinheiro. O cara que tá trabalhando ganha mais dinheiro. Mas
você não ganha nada dando um salário inferior para uma mulher, sabe? Isso é extremamente bizarro. Mas é uma... Eu já vou, quando eu for concluir aqui esse podcast, eu vou falar mais sobre isso. Mas é uma manutenção de hierarquia. E você vê que todos os trabalhos assim domésticos, um trabalho onde muitas pessoas colocam como inferior, né? Então, trabalhos domésticos assim, são sempre ligados à mulher, sendo que é engraçado isso até para pensar, porque você tem tipo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, mas se você tem um homem e uma mulher morando juntos, isso é dever de todo mundo. E não é o que acontece. É por isso que é muito importante o que a gente chama hoje do empoderamento feminino, porque e eu vejo muitas pessoas vendo isso como se o feminismo fosse algo como a mulher ficar superior ao homem, quando não é isso, é uma questão de igualdade. E é óbvio que a igualdade vem principalmente por parte das mulheres, porque a igualdade sempre vai vir por quem está embaixo. Alguém que está numa posição melhor sempre vai estar muito cômodo para fazer alguma coisa, sabe? As lutas por igualdade sempre virão pelas pessoas que estão por uma organização das pessoas que estão embaixo. E para concluir aqui a parte das mulheres, eu queria falar sobre... Eu estava falando aqui com a Stephanie um tempo atrás sobre... Você tem essa ideia de que a mulher ela amadurece mais rápido. Quando você fala sobre criação, é meio difícil separar o que é biológico do que é sociológico, do que é cultural. Mas a minha percepção que eu tenho é que as mulheres são forçadas a amadurecer mais rápido. O que eu quero dizer com isso? Você tem essa ideia já muito antiga de que a mulher amadurece mais rápido, e por conta dessa ideia, as mulheres são forçadas a amadurecer mais rápido. Você cria uma expectativa de que a sua filha, mulher, vai ser mais madura antes, então você cria expectativa nela, você exige mais dela, de uma madureza maior dela, e ela tem que responder à altura. E isso não acontece com a maioria dos homens. Então, você tem esse amadurecimento artificial. E por que... E falando ali sobre a manutenção de hierarquia, para que serve o amadurecimento artificial dentro dessa lógica da manutenção de hierarquia? Primeiro, porque eu tinha falado antes, para mulher ser responsável pela casa. Então, desde criança, as garotas são ensinadas a serem responsáveis pela casa e pela criação dos filhos. Além disso, você tem... É muito comum relacionamentos onde o homem é um tanto mais velho que a mulher. E eu não estou nem falando assim sobre pessoas adultas, sobre uma mulher de 35 e um cara de 50. Não é bem isso. Eu também, mas não é bem isso. Estou falando sobre uma garota de 16 anos com um cara de 24, sabe? Eu acho que todo mundo já viu ali um garoto do ensino médio com uma menina do 6º ano, ou coisa parecida assim. E mesmo que isso seja feito de uma forma inconsciente por esses homens, pela maioria dos homens e também pelas maioria das garotas também, você vê que existe uma preferência, né? A cultura da novinha é uma preferência por pessoas menos experientes, aonde o homem pode ter uma posição de poder dentro da relação. E na maioria, se você perguntar para pessoas que já tiveram uma relação assim de adolescente com um cara que já era adulto, hoje, como eu tinha dito antes, uma menina do 6º ano com um cara do ensino médio, você perguntar para uma pessoa que hoje é adulta, né, e teve uma relação dessas, a esmagadora maioria das vezes, as pessoas vão falar que foi um relacionamento abusivo ou algo parecido com isso, ou foi um dos piores relacionamentos.
Mas as pessoas sempre vão dar desculpa de não, mas você era criança, né? Você era muito jovem para entender isso. E é óbvio que era. E é exatamente nesse ponto onde você tem esses aproveitadores, esses urubus. Para concluir, eu acho que eu já falei bastante aqui sobre um monte de coisa. Eu queria só falar um pouco mais sobre a manutenção de hierarquia que eu estava falando. Porque agora eu vou desmentir o título desse podcast. O conservadorismo, ele tem sentido. Ele é justamente o que eu tinha falado sobre a manutenção de hierarquia. O conservadorismo, ele... Tudo isso que eu falei, todas essas coisas sobre você ter um racismo, você ter a homofobia, você ter o machismo, você ter uma ideia, que eu nem falei muito agora nesse podcast, mas uma ideia de que rico é inteligente, bom e bonito, e pobre é burro e fedido e burro e feio e é ruim, sabe? É uma lógica de que você tem que se manter no poder. Todo mundo que está no poder quer se manter no poder. E quem tem poder tem meios para fazer isso. É muito mais... E você não precisa de uma grande guerra ou de forçar as pessoas a fazer isso. Se você colocar na cabeça delas que elas são inferiores, você automaticamente é superior e você não precisa ter trabalho para isso. Eu lembrei até agora aqui uma fala do Paulo Guedes, onde ele fala alguma coisa sobre o dólar alto, que é bom, não sei o que. Ele fala, tem muita empregada indo pra Disney. E se você parar pra pensar, qual o problema nisso? Qual é o problema de uma empregada ir pra Disney? Sabe? E é essa lógica de que não, a gente só é rico se os outros forem pobres. Porque se todo mundo tiver igual, a gente não vai ser maior que eles. Então você tem uma lógica no Brasil onde a pessoa... Eu já falei isso em outro podcast, com os outros, na hora a gente junta comigo. A pessoa que ela é pobre, ela se acha que é classe média. A pessoa que é classe média, ela acha que ela é rica. E a pessoa que ela é rica, ela acha que ela é estrangeira. E é assim que você mantém todo mundo quieto no seu canto, assim, sem procurar uma melhoria de vida. É assim que você se mantém no poder. É assim que você se mantém acima dos outros. E essa é a lógica do conservadorismo. É conservar uma hierarquia aonde se você é branco, se você é homem, se você é hétero, né, a maioria das vezes, você tem poder e os outros que se fodam. Mas bom, isso foi só um pequeno resumo das minhas ideias aqui sobre por que o conservadorismo não faz sentido e por que é tão estranho que existam tantas pessoas conservadoras assim, principalmente no Brasil atual. E lembrando que isso aqui é muito as minhas ideias e talvez alguns na hora a gente juntar não concordem completamente comigo, o que tá tudo bem. Se você não concorda comigo, mande um e-mail, vamos ter nossas redes sociais ali, pode ter a minha rede social pessoal ali do Instagram, eu não uso muito, mas o Twitter eu tô usando mais. Você pode mandar, se você concorda comigo, se você quer agregar alguma coisa, você pode mandar também um e-mail, um Twitter, ou para mim, ou pro Twitter do Na Hora a gente junta. E eu acho que foi basicamente isso. Eu agradeço imensamente se você me escutou até aqui. Independente se você concorda ou não concorda comigo, muito obrigado por ter me escutado até aqui. Esse podcast, ele dificilmente fala tanto sobre política, ele fala um pouco, mas não muito. Essa aqui eu acho que é a primeira vez que eu falo tão diretamente sobre política, apesar de eu já ter falado algumas vezes dentro do quadro principal. O quadro principal, aliás, você pode ver ali onde tem eu e mais 3. Se você não gostou de mim, você pode gostar de um dos outros 3. E eu acho que é isso. Eu espero que você ouça mais, eu te vejo na próxima, então... Esse foi o Monólogos da Hora. Eu sou o Rafa França.
Acompanhe o Na Hora a gente junto e até mais.